A partir de agora, na Rádio Jagube, entrevista com os responsáveis pela obra da Catedral no Céu do Mapiá, trazendo esclarecimentos sobre a retomada dos trabalhos, previsões de entrega e muito mais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui nos estúdios da Rádio Jagube. Vamos agora dar boas notícias para vocês, que aqui a história é o Correio da Boa Notícia. Nós estamos aqui com Marcílio Vidotti, coordenador avançado da obra da nossa catedral aqui no Céu do Mapiá. Estamos com André Oliver, que ele é representante do grupo gestor responsável pela contratação da EG Campo, que é a engenharia industrial que está prestando serviços aqui dentro do canteiro de obra aqui no Céu do Mapiá. Então, as obras foram retomadas, estão em andamentos fortíssimos, a história está dando certo e vai dar certo. Então, aqui nós estamos no momento de receber boas informações e ficar na positividade, que nós precisamos de toda essa positividade de todas as igrejas ligadas ao Céu do Mapiá para que tudo funcione bem. Muito prazer, Marcílio, fique à vontade. Nós precisamos escutar bastante o que você tem para nos dizer sobre essa obra, que é um sonho não só daqui do povo do Céu do Mapiá, mas de toda a comunidade daimista ligada ao Padrinho Sebastião. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, Drica? Realmente é sensacional estar aqui na Rádio Jagube. É uma coisa impressionante estar aqui na Vila Céu do Mapiá, prestando esse serviço para a comunidade, me doando aqui para esse povo maravilhoso, povo do Padrinho Sebastião. Nós estamos aqui com a missão da retomada da obra da igreja e nós já conseguimos, Drica. Nós estamos com uma equipe em campo e com todo o andamento já em ritmo forte, como você mesmo falou. O André também vai passar para a gente um pouco das técnicas que estão sendo usadas lá, né? Eu não sei nem se a gente fala técnica. Vamos falar em jargões assim, bem simples, mas vamos falar um pouquinho de técnica. Assim. Então, André, fique à vontade, explica um pouco para o povo que está nos escutando agora sobre essa obra magnífica aqui dentro da Floresta Amazônica. Obrigado, Drica. Obrigado, Jorge. É um prazer estar aqui na Rádio Jagube com vocês. Primeiramente, eu queria dizer que essa é a minha segunda visita à Vila Céu do Mapiá, que o nosso trajeto para cá foi algo assim, mais uma vez inesquecível. Tivemos a oportunidade de fazer o trajeto, 2/3 do trajeto à noite. Foi, eu diria, a viagem mais especial da minha vida. É um prazer enorme estar aqui de volta. Viemos aqui para não fiscalizar, porque não há essa necessidade, mas para verificar o andamento da mobilização dos materiais, dos equipamentos pesados, caminhões MUNCs, geradores, guindastes, né, para a Vila Céu do Mapiá, em preparação para a retomada da obra. A obra já foi retomada, hoje temos 40 colaboradores da EG Campo a todo vapor, fazendo uma série de serviços que eu já explico, né? E a nossa missão, como o Marcílio muito bem colocou, além da retomada, é a finalização e a entrega dessa obra para toda a comunidade, para o Padrinho Alfredo. Um pouquinho aí dessa parte técnica que você comentou, Drica, nos últimos meses, né, desde meados do ano passado, a gente se dedicou a duas grandes coisas: definir a logística de encaminhar toda essa população, né, essa equipe, esse time de obra. Que essa logística não é fácil, né? Não é fácil, né? E não só a logística de deslocamento aí de vários lugares do Brasil, porque a gente tem homens que vieram de Recife, que vieram do Ceará e tudo mais. O Marcílio foi peça e é fundamental nesse processo, né? Ele veio na frente, ele entendeu a Vila Céu do Mapiá, ele identificou os locais
com a ajuda, obviamente, da comunidade, da Associação dos Moradores da Vila Céu do Mapiá, onde a gente poderia melhor se instalar para gerar o menor impacto possível no dia a dia e, obviamente, no meio ambiente, já que estamos na floresta amazônica, né, numa flona, numa reserva extrativista. Então foi isso, passamos o início dessa jornada nos preparando para esse momento de hoje, analisando profundamente o projeto, contratando empresas especializadas em desenvolvimento de projeto de engenharia, né, como a PhD e a MSA, do nosso principal projetista, o Dr. Sérgio Mangini. Identificamos todos os pontos de melhoria e foram detalhados. Hoje esse projeto está entregue para a Ingecampo e a gente deve continuar aí nessa crescente de mobilização. 90%, né, Marcílio? O grosso da obra já está aqui. Já está aqui, são mais de 200 toneladas já, que já estão aqui na Vila Céu do Mapiá, de materiais de insumo, né, e os equipamentos também. O único que ainda falta, que já está num ponto avançado aqui, que é a Fazenda São Sebastião, é o nosso guindaste de 30 toneladas. Que em meados de maio, agora, nós estaremos trazendo ele para a Vila Céu do Mapiá, para a montagem das estruturas metálicas. Em relação à segurança dessa obra, né? Vamos falar toda essa segurança que as pessoas sempre ficam. E tá tudo seguro, e o nosso chão, é água, é isso, aquilo outro. Então, eu estou aqui com o André, então, eu vou falar que é o grande engenheiro, para falar com vocês, gente. O André tem 1,68 m, é um engenheirinho desse tamanhozinho, mas vamos lá. O Marcílio vai falar da segurança, assim, digamos, da obra, né? Segurança dos trabalhadores, meio ambiente e saúde. Eu vou continuar falando dessa parte técnica de engenharia. Então, como eu falei anteriormente, Drica, eu vou explicar um pouco melhor, a obra já tinha um projetista, né, uma empresa contratada que é a MSA, encabeçada pelo Dr. Sérgio Mangini, um dos maiores especialistas em cálculo estrutural de engenharia civil do Brasil, né? Formado na Poli e tudo mais. Então, através do nosso contato com o Dr. Sérgio Mangini, optamos pela contratação de uma segunda empresa, uma das empresas mais especializadas em análise de concreto armado no Brasil, tá? Eu digo a parte intrínseca, né? A parte de dentro do concreto, como está a saúde desse concreto de fora para dentro, né? Inclusive aqui na obra a gente exatamente hoje, a gente finaliza a extração de 30 corpos de prova. Você faz um furo no concreto e tira um pequeno pedaço dele, né? E cilíndrico, e leva isso para laboratório. Isso é analisado. Isso é rompido em 72 horas, analisado, eles mandam o resultado, esse resultado vai para a PhD, para ela nos informar o que a gente pode fazer para melhorar a estrutura que está aí hoje. Está tudo sob controle, não tem risco, não tem nada, né? O solo foi analisado, os reforços necessários estão sendo executados e finalizados, né? Estamos cravando 24 estacas nos blocos de fundação, ampliando esses blocos de fundação. Então, todas essas questões que hoje não são mais problemas, são questões estão mapeadas, estão sendo tratadas, não nos preocupam. E solucionadas. Serão solucionadas. E vocês, para a gente falar um pouco também, as pessoas perguntam muito, e para quando? Para quando esse sonho vai ser realizado? Tem um prazo, pelo menos estipulado? Tem prazo, mas antes de a gente falar do prazo, Marcílio, fala um pouquinho justamente aí das janelas dos rios, né, que a gente teve que esperar, quanto tempo a gente tinha para fazer esse transporte de mais de 200 toneladas e tudo mais. Exato, André. Por causa aqui do ciclo das águas aqui na região norte, a região amazônica ela tem o período de inverno e verão. Então nós temos que respeitar as cheias e as vazantes dos rios, né? Então assim, não foi agora logo no começo do ano, né, que nós podemos retornar, porque a gente estava precisando dessa cheia do Rio Purus para que a água ficasse represada no Igarapé-Mapiá, para que nós pudéssemos entrar com uma balsa para
termos maior agilidade para descarregar o maior número de... Só a balsa, quantas toneladas, Marcílio? Nós tivemos 3 balsas, né? Agora, assim, o número certo... Aproximado de materiais de insumo, mais de 200 toneladas. Mais umas 70 e poucas toneladas de equipamentos, né? E a gente aproveitou e estudamos bem junto com o pessoal da região, que foi fundamental, né? Pessoas que nos ajudaram muito nesse entendimento desse ciclo das águas, na vazante dos rios. Nós fizemos um cronograma para que todo o material estivesse aqui no tempo certo, para que a gente pudesse aproveitar a estação mais seca, para a gente poder concluir a obra com êxito. Porque não dá para trabalhar com chuva e, além disso, dificulta também com relação à segurança também dos colaboradores, né? A gente não pode ter trabalho em altura. Então, assim, uma série de questões foram estudadas para a gente atacar no ponto certo. Questões necessárias, né, Marcílio? Dar o início na hora exata. Questões necessárias, né, Marcílio? Exato. E não poderíamos deixar de mencionar e deixar os nossos agradecimentos ao senhor Aldemir, Exato. Né, da NCA. Fundamental. Nelly Cristina, toda a sua família, né, que nos ajudaram na linha de frente, com o transporte, né, ajudaram com as balsas, ajudaram com o descarregamento das balsas na fazenda São Sebastião, né, ajudaram a puxar pela floresta, pelo ramal, esses equipamentos pesadíssimos até a Vila Céu do Mapiá. O senhor Aldemir, com a experiência toda que ele tem aqui da região, foi uma peça-chave, assim, um rei no tabuleiro do xadrez, assim, para que a gente pudesse assim ter êxito nesse transporte e hoje estarmos com os equipamentos aqui. O filho dele, Dedê, também, de suma importância, um grande líder de equipe, e a gente conseguiu, com a ajuda de todos, os estivadores da fazenda, os estivadores da Vila Céu do Mapiá, né, os barqueiros, fundamental, né, o apoio de todos foi da Cozinha Geral, daqui da Vila Céu do Mapiá e da Cozinha Geral da Fazenda, que nós ativamos para receber todos esses colaboradores que participaram da mobilização de máquinas, equipamentos e materiais. Isso. Respondendo, e depois eu queria voltar também na Cozinha Geral, Drica. Então, hoje a gente trabalha com um cronograma que aponta para o final de outubro, né? Em obras de engenharias, assim, em lugares assim, menos complexos, é admissível um desvio aí de 3 a 5% nesse cronograma, né? Aqui pode ser que corra um pouco mais, 10%. Sim, máximo, claro, né? Porque é bem diferente o local, né? Exatamente. Mas a gente tem não uma folga para executar, mas até caso algum atraso aconteça, a nossa missão é sair daqui com todos os equipamentos até a próxima janela de rio, que termina em maio do ano que vem. Tá certo? Então, nossa missão tem um tempo finito aqui na Vila Céu do Mapiá. Para dar uma notícia em primeira mão, né, ontem tivemos a grande oportunidade de tomarmos um café da manhã com o padrinho Alfredo, depois nos dirigimos à obra, primeiro ao escritório, para que todos recebessem os seus equipamentos de proteção individual, né, que a gente chama assim, usa a sigla EPIs, então capacete, óculos, bota, né, um macacão. Então fomos lá em mais ou menos umas 10 pessoas, rodamos todas as frentes de trabalho. E o ponto que eu quero destacar dentro dessa visita, a gente, mediante a análise do cronograma, a gente estima que entre 60 e 90 dias a gente suba toda a estrutura de cobertura da igreja e em mais 50 a 60 dias a gente fecha a cobertura da igreja, né? Então, digamos assim, que lá para final de agosto, alguma coisa assim, a igreja já vai ter a cara dela, agosto, setembro, né? E obviamente, uma série de outras atividades continuarão sendo executadas em paralelo. Eu acho bem interessante a gente falar também agora com a população aqui do Céu do Mapiá sobre a lama, essa coisa toda que está acontecendo, porque eu penso
que todo progresso existe também os seus prós e os seus contras, né? Sim. Então, assim, explicar um pouco para as pessoas que é bem temporário tudo isso, né? E que é para um bem, uma felicidade maior de todos, né? Exatamente. Quer falar um pouco disso? Isso também é por causa da nossa época, né? Nós estamos assim no período que tá acabando as chuvas, né? Pode perdurar até o dia 30 de maio, que é onde encerram as chuvas. E aí depois nós temos um outro problema, né? Que é o pó que vai levantar, né? Então nós já estamos estudando já tipo um caminhão-pipa para amenizar o tanto de poeira que iria se deslocar com a passagem dos caminhões. Ótimo, Tá maravilha. bom? Eu queria fazer um leve É uma complemento. estratégia muito boa esse caminhão-pipa, né? Por favor, Drica, além de tudo isso que o Marcelo falou, é importantíssimo, a gente precisa lembrar, né, também aí no universo da técnica, que essa é uma obra de construção e montagem eletromecânica. E qual que é a sequência de uma obra de construção e montagem eletromecânica? Primeiro, a civil. A civil gera muita lama, né? É verdade. E pelo próprio ciclo das águas, a gente teve que chegar no ciclo das águas para transportar tudo isso. Não tinha como não ser. Então, né? junto uma coisa com outra, é realmente desagradável e difícil. Mas a gente observou, né, o engenheiro Márcio, o supervisor Salcedo, que eu queria também fazer um destaque nesse sentido mais para o final, que eles estão atacando essas questões, né? Por exemplo, os 2 últimos dias choveu bastante, a gente teve que esperar a chuva parar, graças a Deus o solo aqui seca rápido, né? Na primeira oportunidade a gente já jogou brita em alguns acessos que estavam muito ruins. A gente está acompanhando o sofrimento da população aqui, por exemplo, quando se direciona para a Santa Casa. A gente já identificou uma logística de levar trator lá para o outro lado. Em breve a gente pretende dar uma leve ajeitada Na subida, né, para Santa Casa. Que está até difícil para moto subir. Para tudo, né? Então isso em obra é uma observação constante. Sim, sim. Né? Um outro ponto nesse sentido. O próprio canteiro fica péssimo. Né? Então, qual que é a boa prática da NG Campo sempre que isso acontece? Choveu, não tem o que fazer, tem que aguardar a chuva. Claro. Acabou a chuva, eles vêm, raspam o canteiro com as máquinas, tentam tirar aquele excesso de lama. Hoje, a gente também, nesse sentido aí de acessos e trajetos, a gente acabou de voltar ali do Oswaldo, da Associação do Morador e das Vilas Céu do Mapeá, já identificamos um ponto de melhoria para possibilitar o trânsito de pessoas, mesmo quando há movimentação de carga. Né? É importante frisar que é absolutamente imperativo, né, a gente seguir as sinalizações de movimentação de carga, porque morrem mesmo. Né? A gente já viu pessoas, graças a Deus eu nunca vi ninguém morrendo nos canteiros de obra que eu participei, mas se acidentando seriamente. É muito sério. É muito né? importante essa lembrança, Isso. né? Então, esse alerta. A todo tempo, a gente tem que estar em contato com a associação, que nos traz a realidade aí, que às vezes a gente não consegue observar a partir da solicitação das pessoas, e a gente tenta sempre e o melhor possível criar soluções para essas questões também. Esse alerta para a população do Céu do Mapeá sobre as máquinas, esse maquinário todo que está aqui é muito importante, aos jovens, aos idosos, às crianças, sempre estarem alertas, porque, afinal de contas, nós estamos numa obra de uma dimensão grandiosa. Sim. Né? A nova Exatamente. dimensão. E eu queria destacar uma coisa muito importante, porque a coletividade é que faz a força, né, Drica? E assim, quando a gente identificou na NG Campo um parceiro, houve todo um movimento de negociação, contratação, e quando nós identificamos que o engenheiro destacado pela NG Campo era o engenheiro Márcio Martins, e hoje, chegando aqui essa semana, que houve uma mudança assim, de supervisão, podendo observar que hoje a gente pode contar com o Salcedo. Esses são 2 dos profissionais mais de
ponta da engenharia e montagem industrial no Brasil. A gente não poderia estar melhor assistido, isso é pura bênção, né? E obviamente voltando para o Marcílio, né, que sem o olhar dele e a presença aqui dele no início da obra, certamente a gente não conseguiria estar onde estamos hoje. Eu acredito, André, obrigado, né? Mas eu acredito que sempre assim a comunhão, né, a equipe, né, e a Vila Céu do Mapear, eu tive pessoas aqui que me orientaram de forma brilhante, né, que me apresentaram a realidade e eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho mais da doutrina. Então, beber água na fonte sempre é a melhor escolha. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Esse é o primeiro informe da obra Céu do Mapear, informe oficial que vai ser transmitido na programação da Rádio Jagube. Virão muitos informes. Vocês podem ficar na ansiedade aí já esperando o próximo informe sobre a construção, a finalização, a retomada das obras na Catedral Céu do Mapear. E vamos em frente. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade, Drica. Não vou deixar vocês em paz, vocês sabem disso. Muito obrigado, Drica. Gratidão, viu?